Posso Começar, começar? está tudo ótimo. Sim, podes começar. Ok, Desligar aqui o então, meu som. bom dia a todos. Eu peço imensa desculpa não estar aí convosco, mas aqui na escola estamos em fase de exames e eu tenho exames neste momento aqui ao lado. Queria começar por agradecer à organização o convite que me fez para vos falar um pouco sobre a poda dos medronheiros. Todos nós sabemos que esta temática não é fácil em nenhuma espécie e no medronheiro muito menos. Esta minha conversa convosco não é para vos transmitir soluções, é mais para compartilhar convosco as minhas preocupações e as minhas dúvidas. Quando nós pensamos em poda, temos sempre presente um mestre que foi o professor Vieira Natividade, que nos anos 30 do século passado muito escreveu sobre poda de fruteiras. E aquilo que ele escreveu na altura ainda hoje é verdade, e se nós seguíssemos os seus conselhos e os seus ensinamentos, muitos erros que são cometidos não o seria. Assim, eu achei por bem trazer-vos alguns dos conceitos que ele na altura definiu e que nos podem ser úteis para o medronheiro. Ou seja, a poda é cortar com fim determinado. Ou seja, nós temos que definir quais os objetivos que pretendemos quando pensamos em podar. Disse ainda, mais do que a habilidade manual de cortar, tem importância conhecer a árvore, avaliar as suas deficiências, interpretar as suas reações e conhecer os seus processos biológicos. Ou seja, todos cortam, poucos podam. Como eu costumo dizer aos meus alunos, nós precisamos de falar com as árvores, precisamos de entender a sua linguagem. Disse ainda, o segredo da poda consiste apenas em ajustar a técnica da caso particular. E para mim a grande dificuldade está aqui, no ajustar a técnica a cada caso particular. Disse ainda, não existe um sistema que sirva para todos os casos. A árvore é um ser vivo. No mesmo sítio, duas plantas semelhantes, com a mesma intervenção, podem ter reações diferentes e nós devemos saber interpretar as suas reações. Sendo que o mesmo clone, em diferentes tipos de solo, em diferentes condições climáticas, tem reações também diferentes. Por outro lado, ele, em tudo o que escreveu, estabeleceu ainda os princípios da poda de acordo com as diferentes fases da vida da árvore. E é um bocadinho sobre estes pensamentos que eu vou conversar convosco. Assim, quais são os objetivos que nós pretendemos com a poda nos medronheiros ou em qualquer outra espécie? Manter o equilíbrio entre a frutificação e a vegetação. Queremos frutos de qualidade, mas também queremos produtividade, daí que pretendemos obter a máxima produção sem diminuir a boa qualidade dos frutos. Pretendemos ainda que o período improdutivo seja reduzido, ou seja, nós queremos o retorno do nosso investimento o mais rápido possível, daí que as árvores não devem demorar muito a produzir para que nós possamos ter produção e possamos ter rendimento. Ainda com as podas, nós pretendemos facilitar todas as outras operações culturais e por isso pretendemos plantas bem conformadas. Queremos estabelecer rapidamente e manter as diferentes partes da árvore em bom equilíbrio e, por outro lado, queremos que ela se mantenha em produção durante muitos anos. E se não é fácil a poda em espécies onde a investigação e a experimentação é feita há dezenas ou mesmo há centenas de anos, no medronheiro todos nós sabemos que é uma cultura nova e ainda muito pouco sabemos sobre ela, ou seja, sobre as respostas que esta planta dá em diferentes situações e em diferentes cenários. Se antes ela ocupava os espaços florestais, hoje está a ocupar espaços agrícolas, solos mais férteis, onde são utilizadas fertilizações, onde é utilizada a rega e as respostas serão completamente diferentes àquelas que elas tinham anteriormente em solos muito mais pobres. Então, quais são as minhas preocupações?
é que o ar e a luz têm que chegar a todas as partes da planta. As plantas têm folhas e as folhas são fábricas, fazem fotossíntese e são fábricas de hidratos de carbono. E esses hidratos de carbono são fundamentais quer para o crescimento da planta, quer para a indução e para a diferenciação floral, quer para a produção de frutos e para a qualidade dos frutos. Por isso, o ar e a luz têm que chegar a todas as partes da planta. Depois, quando nós atuamos sobre a planta, temos que expectar a resposta, por isso temos que a conhecer. E só conhecendo a planta é que podemos prever as suas respostas. E dessa forma, atuar de forma mais fácil e mais assertiva. Também com a poda, e não só, porque a poda tem que integrar todo um conjunto de operações culturais, como sejam as fertilizações, como seja a rega, o controle de infestantes, mas com a poda nós intervimos muito na dimensão da planta e temos que facilitar uma das operações que é a colheita. E isso é uma das minhas grandes preocupações, é que a colheita neste momento é a operação mais cara. E temos que a facilitar. Não sei ainda muito bem como, mas temos que a facilitar. Por outro lado, e daí eu dizer que não sei muito bem como, qualquer operação que se implemente tem que ser economicamente viável. Do ponto de vista técnico, na simples execução, eu posso dizer faz assim e sei o resultado, mas do ponto de vista económico pode não ser o mais fácil. E assim vamos pensar um pouco. Se eu tiver um pomar de macieiras, quando vou colher, para conseguir colher 1 quilo, eu preciso de menos 10 frutos. Na pior das hipóteses, no pomar eu faço 2 passagens para colher os frutos todos. De uma maneira geral, os pomares têm boa transitabilidade. É fácil andar nos pomares, é fácil chegar às árvores. E no medronheiro, tudo é mais complicado. Para nós colhermos 1 quilo, na melhor das hipóteses, se tivermos frutos com 10 gramas, o que é excelente, precisamos de 100 frutos. Ou seja, temos que fazer 10 vezes mais o mesmo gesto. Sendo que esse mesmo gesto é muito mais dificultado. Porque as árvores são maiores, muitas vezes de acesso difícil, e por outro lado os frutos não amadurecem todos ao mesmo tempo. Temos que fazer várias passagens. Quantas vezes? 5, 6, 7. E ainda, alguns dos pomares a transitabilidade não é fácil, quer de pessoas, quer de equipamentos. Então, pensando nestas minhas preocupações, vamos pensar agora um pouco na poda e vamos começar por conceitos fundamentais. É que a poda influencia a planta normalmente de 2 formas. Que formas são essas? O crescimento e a frutificação. Os crescimentos vegetativos e a frutificação competem mutuamente, competem pelos hidratos de carbono produzidos pelas folhas e normalmente a planta favorece os crescimentos vegetativos. Por outro lado, a poda reduz sempre o crescimento total que se daria se não houvesse poda. Ou seja, quando nós podamos e se fizermos uma poda muito intensa, as plantas, não só o medronheiro, mas todas elas, vão responder com a emissão de ramos ladrões. É que nós olhamos e até dizemos, temos muito vigor. Só que são poucos ramos. Se nós fizermos podas mais moderadas ou não intervencionarmos, e se fizermos o somatório dos crescimentos totais, verificamos que nas podas mais moderadas ou onde não fizemos podas, o crescimento total foi maior. Isso leva-nos a dizer que a poda tem uma ação vigorizante sobre as árvores transitórias mais aparente do que real. E aqui aplica-se ao medronheiro e a qualquer outra espécie lenhosa, fruteira. Por outro lado, se nós fizermos uma poda intensa e consecutiva, o que é que vai acontecer? Nas árvores novas vai atrasar o crescimento e a frutificação. Porquê? Porque nós, ao cortarmos os órgãos onde a planta investiu, estamos-lhe a retirar hidratos de carbono. Como nós dizemos, do ponto de vista técnico, estamos a fazer com que a relação carbono-azoto não aumente e atrase a frutificação. Por outro lado, se fizermos estas podas intensas e consecutivas, em resposta obtemos ramos ladrões e esses ramos ladrões vão enfraquecer a planta
E para além disso, são mais suscetíveis ao aparecimento de pragas e doenças. Todos nós sabemos que os afídeos ou os gorgulhos gostam muito mais de ramos tenrinhos do que ramos mais lignificados. Daí que a predisposição das plantas é maior para as pragas e doenças. Mas estas podas intensas e consecutivas nas árvores mais velhas podem ter um efeito benéfico porque as rejuvenescem. Veja, a poda não se ensina, aprende-se fazendo. Ou seja, é ou nós conseguirmos interpretar a resposta que a planta dá às intervenções que lhe damos, que nós, em passos seguintes, conseguimos corrigir eventuais erros que estamos a cometer. Mas para começarmos a podar, devemos ter sempre presentes os princípios básicos, que são fundamentais, e, por outro lado, saber interpretar as respostas. E nessa interpretação das respostas, nós precisamos de olhar um bocadinho para os medronheiros. E como é que são os medronheiros? Todos nós sabemos, porque convivemos com eles, são arbustos ou pequenas árvores de folha persistente e cuja copa geralmente é oval. Se nós tivermos um medronheiro sem nenhuma intervenção, nós vemos que a sua copa é arredondada, tal como a de um pinheiro manso. E um pinheiro manso não tem a forma de um pinheiro bravo, nem o pinheiro bravo tem a forma de um pinheiro manso, porque eles têm hábitos diferentes. Também sabemos que os medronheiros em sítios mais úmidos podem atingir até 12 metros de altura. Normalmente não ultrapassam os 5. Mas 5 para uma árvore de fruto é uma altura muito grande, dificulta-nos a colheita e não é isso que queremos. O medronheiro tem ramos numerosos, é uma planta que não tem grande dominância apical, ou seja, os lançamentos que provêm dos gomos terminais normalmente não têm um comprimento maior do que os lançamentos que têm origem nos gomos axilares ou nos gomos da base. Nem tudo no medronheiro é mau. Porquê? Porque ele na madeira velha desenvolve gomos dormentes ou adventícios que, se houver uma crise ou se houver uma poda muito intensa, esses gomos que nós não vemos são um exército de reserva que rapidamente emite lançamentos. E isso permite que o medronheiro seja uma planta de grande longevidade e a bibliografia diz-nos que pode durar até 200 anos. Para além dele ter rebentações ao nível das pernadas ou do tronco em madeira velha, tem ainda a capacidade de formar novos lançamentos a partir da torga, ou seja, a partir das raízes. O que é que nós já observamos no medronheiro dos trabalhos que temos vindo a fazer? O ano passado, em maio, nós andámos a fazer poda de rejuvenescimento em algumas plantas. E o que é que verificamos? Nós podamos em maio e 12 dias após essa poda severa, que mais à frente vamos ver que poda severa foi essa, reparem que no tronco nós já observávamos os tais gomos adventícios ou dormentes que formaram lançamentos. Outra particularidade do medronheiro, que é, ele frutifica em gomos terminais. Gomos terminais esses que vão formar uma inflorescência, vão formar cachos de flores e posteriormente vão formar frutos. Ou seja, se nós formos encurtar os ramos, fazendo aquilo que nós chamamos um atarraque, o que é que estamos a fazer? Estamos a retirar os órgãos de frutificação e estamos a reduzir a zona onde eles vão florescer e onde vão produzir frutos. Outra particularidade do medronheiro que não encontramos em nenhuma outra espécie fruteira, que é, da floração à colheita decorrem entre 10 a 12 meses, dependendo dos ecótipos ou dependendo dos clones. E isto vai-nos definir ou dar indicações para as épocas de poda. Por outro lado, também, após os incêndios, nós verificámos que plantas adultas que arderam, passado alguns meses, apareciam novos lançamentos e a planta tinha capacidade de se rejuvenescer. Daí eu dizer que é uma planta muito resiliente e com grande capacidade de regeneração. Assim, vamos então agora falar um pouco da poda dos medronheiros. Em que época devemos podar? A época de poda, e todos nós sabemos que no medronheiro, durante todo o ano, ou existem flores ou existem frutos, e
por vezes, frutos em diferentes fases. Assim, aquilo que eu acho que deve ser a época de poda, deve ser após a época de colheita e do vingamento dos frutos. Se estivermos em zonas onde o inverno é rigoroso, não devemos fazer durante o inverno, porque quer as geadas, quer a precipitação vão dificultar a cicatrização das feridas. E tal como em todas as outras espécies, nós sabemos que a poda em verde, aquela que é feita quando a planta está em maior atividade vegetativa, tem maior controle sobre o vigor. Ou seja, se nós fizermos esta poda em verde, poda de primavera-verão, o controle vai ser maior. E nesse controle do vigor, vamos favorecer a frutificação e temos então uma melhor cicatrização das feridas. Tendo isto presente, eu considero que a melhor época para podar os medronheiros será entre abril e maio. Isto porque em pleno verão, quando o calor é muito também, estamos a fazer feridas, vamos fazer com que tenhamos ali uma superfície de desidratação, o que também não é conveniente e que não ajuda a posterior abrolhamento. Alguns cuidados. Se nós fizermos cortes grandes, essas feridas grandes devem ser protegidas. Protegidas com quê? Existem no mercado pastas cicatrizantes que ajudam a essa cicatrização, protegem a ferida. Os cortes menores não precisamos de estar a passar a pasta cicatrizante em todos. Se estivermos numa zona mais úmida, então fazer uma pulverização com cobre em toda a planta, e o cobre é possível e, inclusive, está homologado para a agricultura biológica e não temos problema. Por isso, pulverizar as plantas com uma calda à base de cobre e protegemos as feridas e a cicatrização vai ser mais fácil. Outra coisa que eu vos queria chamar a atenção é que as doenças de ferida cada vez são mais. Logo, nós devemos fazer a desinfecção do material de corte. Devemos fazê-lo com álcool etílico quando começamos os trabalhos, a meio dos trabalhos ou quando assim o entendermos. Se eventualmente nós podarmos uma árvore que achamos que não está nas melhores condições sanitárias, então, antes de passarmos para outra, desinfetar o material de corte. Como podar? E como dizia Vieira Natividade, a poda é diferente nas diferentes fases da vida da planta. Temos então uma fase juvenil, em que ou não há produção ou a produção é pouca, e então é nesta altura que nós vamos formar a planta. É nesta fase juvenil que nós pretendemos que a planta tenha uma forma regular e que permita o desenvolvimento harmonioso de toda a copa. Nesta fase, e porque a planta ainda tem poucas reservas, tem uma relação carbono-azoto baixa, as intervenções devem ser moderadas para nós não estimularmos o crescimento vegetativo. Porque quando a planta tem uma relação carbono-azoto baixa, desequilibra e temos crescimentos vegetativos maiores. Dizia Vieira Natividade, a intensidade da poda é mínima durante a formação da planta. É nesta fase que nós devemos definir o sistema de condução. Daquilo que eu tenho observado nos medronheiros, sistemas de condução que melhor se adaptam a esta espécie é o vaso ou os eixos múltiplos ou vários eixos. Como vimos quando o caracterizamos, a sua copa é globosa. Como formar em vaso? Daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho observado, quando a planta tem cerca de 70 centímetros, quer dizer que ela já tem algumas reservas, já tem alguma capacidade de resposta, nós podemos, nesta altura, atarracar, ou seja, encurtá-la. E encurtá-la onde? A uma altura de cerca de 50 centímetros. Nós queremos que as primeiras ramificações ocorram aos 50 centímetros. Tudo o que está para baixo vai ficar muito próximo do solo e a produção vai ser menor e a qualidade vai ser pior e vai nos dificultar as operações culturais. Ao fazermos esta intervenção, o gomo que está imediatamente abaixo do corte deve ficar voltado para os ventos dominantes para nós termos proteção da planta. A resposta a este corte, ela vai se ramificar e dos gomos axilares
vamos ter aparecimento de lançamentos. Dos lançamentos que aparecem quando eles têm entre 15 a 20 centímetros, vamos selecioná-los, vamos deixar 4 a 5, bem distribuídos, normal, quer para a linha, quer para a entrelinha, de forma a que eles não fiquem muito juntos, que tenham boa resistência mecânica. Vamos deixar que eles se desenvolvam e vamos tentar limitar a sua altura e, no máximo dos máximos, nós não queremos que as plantas tenham mais do que 2,5 metros em plena produção. Mesmo 2,5 metros para fazermos a colheita, já temos que nos socorrer de camos ou de outros utensílios que nos baixem as pernadas para que seja fácil lá chegar. Como eu costumo dizer, a altura máxima deve ser onde a nossa mão consegue chegar. Todas as rebentações que estão abaixo da primeira ramificação devem ser retiradas. Se formarmos ou quisermos formar a nossa planta em vários eixos ou em múltiplos eixos, então temos que atarracar mais baixo, sensivelmente a um palmo do solo. O que vai acontecer em resposta a esse atarraque? Ela vai emitir lançamentos esses que posteriormente, quando eles têm também entre 15 a 20 centímetros, vamos selecioná-los, vamos deixar 4 a 5 e cada um deles vai funcionar como um eixo, como, no fundo, como uma planta. Em cada um destes eixos, tudo o que está abaixo dos 50 centímetros devemos retirar. Quando a planta começa a ficar muito alta e a queremos rebaixar, o que é que fazemos? Os atarraques sobre ramo lateral, ou seja, deixamos um ramo voltado para o exterior da copa e retiramos o outro eixo, ou seja, cortamos aqui. Conduzimos então as nossas plantas, ou seja, como nós estamos a ver aqui nesta imagem, quando as plantas são jovens, as intervenções devem ser moderadas, como disse no início, para que ela entre mais rapidamente em produção e não ganhe grande vigor. Ora, nesta espécie, o controle de vigor não é fácil. Não é fácil porquê? Porque nós ainda não temos porta-enxertos ananicantes, como já temos no caso das macieiras. Eu, se quiser uma macieira com 1,5 metro, 2 metros, é relativamente fácil porque tenho porta-enxertos ananicantes. Por outro lado, posso recorrer a enxertias altas, que também me limitam o vigor. Aqui não temos. Também não sabemos ainda dos clones que temos em produção, como é que é o seu comportamento em diferentes cenários. Então, como controlar o vigor? Tem que ser através das podas moderadas e de uma boa gestão, quer das fertilizações, nomeadamente as fertilizações azotadas e da rega. Se em solos pobres as plantas têm menor vigor, porque o solo é pobre, quando nós passamos o medronheiro para solos mais férteis, começa a ser complicado nós termos plantas manuseáveis e de fácil acesso a quando da colheita. As nossas plantas começam a entrar em produção, as produções ao longo dos anos cada vez vão sendo maiores, começa a concorrência entre a frutificação e os crescimentos vegetativos, e como vimos, o medronheiro frutifica em gomos terminais, e desses gomos terminais nós temos as inflorescências. O que quer dizer que todos os anos a planta tem que formar novos ramos para que nesses novos ramos apareçam novas flores. Isto leva a que, como ela vai crescendo em altura, vai desguarnecendo no seu interior. E o interior, as zonas mais baixas, são as zonas de maior acesso. Então, nós queremos manter a produção nas zonas mais resistentes e nas zonas de acesso mais fácil. Por outro lado, queremos controlar as produções, evitando anos de muita produção e anos de pouca produção, porque se crescimento e frutificação são competitivos, se nós tivermos um ano de muita produção, a planta vai canalizar os hidratos de carbono para a produção e não para os crescimentos vegetativos, e no ano seguinte não temos frutificação. Por outro lado, queremos que todas as folhas tenham boas taxas de fotossíntese para termos hidratos de carbono e termos bons frutos. E para mim aqui, nesta fase,
é que está a grande dificuldade na poda dos medronheiros e ainda ando e andarei à procura de soluções. Dizia Vieira Natividade, nas árvores vigorosas a poda deve ser ligeira. Pelo contrário, nas árvores débeis a poda deve ser intensa para estimular os crescimentos vegetativos e assim provocar o desenvolvimento de novas ramificações. Nós costumamos fazer tudo ao contrário. Nas árvores vigorosas, cortamos muito e dizemos que as estamos a castigar, mas elas vão ainda rebentar com mais força. Como ele dizia, elas gritam e têm sempre razão. Então, o que fazer? O que fazer? Pois, nós queremos que as plantas se mantenham nesta fase produtiva o maior número de anos possível. Queremos controlar a altura. Então, como fazer? Como fazer? Do ponto de vista técnico, não é difícil. É fazer atarracos sobre o ramo lateral e estamos a rebaixar a planta, quer estejamos em vaso, quer estejamos em múltiplos eixos. E desta forma, nós diminuímos a altura. Por outro lado, se fizermos estas intervenções em abril, maio, estamos a controlar o vigor. E ao nível do interior da copa, porque queremos que o ar e a luz entrem, vamos cortar ramos pela base, os que se cruzam e os mais débeis, e então iluminamos o centro. O que é que acontece? Se nós fizermos esta poda de forma sistemática e muito minuciosa, é extremamente cara e, do ponto de vista económico, pode não ser rentável. Mas as podas de limpeza temos que as fazer sempre. E o que é que consideramos uma poda de limpeza? É uma poda onde nós retiramos todos os ramos indesejáveis na planta, todos os órgãos indesejáveis, ou seja, onde retiramos ramos mortos, secos, doentes ou danificados, onde retiramos os lançamentos que rebentaram nos 50 centímetros imediatamente acima do solo, retiramos os ramos cruzados e mal orientados e retiramos os ramos muito próximos entre si. E tal como nós vemos na imagem, temos aqui um medronheiro em que um ramo que estava nos 50 centímetros acima do solo cresceu, está em cima do camalhão, sem frutificação e que dificulta tudo o resto. Mesmo em pomares em produção, eu já vi ramos até com frutificação, mas onde a colheita não foi feita porque a qualidade dos frutos não compensava. Daí que todos esses ramos devem ser retirados. As podas de limpeza são necessárias, devem-se fazer sempre, seja qual for a idade da planta, ou tamanho, ou a situação. Muitas vezes, se tivermos plantas equilibradas, pode ser a única poda a realizar e deve ser uma operação intuitiva. As intervenções devem ser o mais ligeiras possível. Devemos ter sempre presente que queremos todos os anos formar novos ramos e que quando estamos a podar, temos sempre frutos, ao contrário de outras espécies que quando podamos, elas não têm frutos. E não nos podemos esquecer que o ar e a luz têm que chegar a todas as partes da planta. Vieira Natividade dizia que as podas intensas neste período fazem regressar a árvore à condição precedente. Ou seja, nós com podas muito intensas estamos a baixar a relação carbono-azoto, estamos a dar privilégio aos crescimentos vegetativos e a planta mantém-se em juvenilidade sem ser produtiva. O que nós queremos é, com as intervenções, manter as nossas plantas nesta fase produtiva o maior número de anos possível. Mas nem sempre é possível. E as plantas vão caminhando para o envelhecimento. E o envelhecimento nem sequer tem a ver com a idade. E temos aqui uma árvore com 8 anos. E vejam como é difícil colher os frutos. E não é uma árvore velha, tem apenas 8 anos. Sabemos que os primeiros pomares de medronheiros estão agora na plena produção. Temos que olhar para as plantas, temos que as intervencionar, temos que estudar as suas respostas em diferentes situações
E temos que partilhar as informações para que todos possamos aprender com elas e todos possamos entender a linguagem, sabendo que, tal como dizia Vieira Natividade, não existe um sistema que sirva a todos os casos. Reparemos então na planta que eu vos mostrei há pouco. Na parte mais alta é onde tem crescimentos vegetativos e onde tem frutificação. Na parte onde a nossa mão chega, não temos nem ramos, nem frutos. Não é isto que queremos. O que devemos fazer? Devemos fazer, do ponto de vista técnico, nós já sabemos o que fazer. E reparem o que eu vos dizia no início, que nós em maio do ano passado intervencionámos uma planta semelhante a esta e rolámo-la entre os 60 e os 70 centímetros. A resposta a termos rolado, e reparem que a ferida está protegida. Temos então, 15 dias depois, o tal gomo dormente no tronco. Desse gomo dormente, em agosto, vejam o aspecto. Já tínhamos lançamentos com 56 centímetros. Nós, em agosto, fizemos a seleção desses lançamentos e deixamos 4 lançamentos para formar um múltiplo eixo nesta planta. E cá temos a nossa planta em outubro. E a nossa planta, neste mês, reparem como ela está bonita. Nem parece que há um ano ainda estava uma planta envelhecida. Reparem que o centro está aberto. Mas a nossa experiência diz-nos que esta planta daqui a 3 anos, se tudo correr bem, entra em produção. Mas teve estes anos todos sem produzir. Ou seja, nós devemos retardar o mais possível estas operações, porque elas levam a grande quebra de produção. Ou seja, é na fase da plena produção que nós devemos fazer intervenções e que devemos evitar aquilo que nós vimos. Assim, e na apresentação que vos vai ficar disponível, vocês têm ainda mais alguns slides que vos mostram um pouco mais das nossas experiências, mas como eu não quero alongar a minha intervenção, o que é que eu vos queria dizer? Que a poda deve ser uma operação intuitiva, que deve respeitar os hábitos de frutificação e de vegetação do medronheiro, deve ser barata e deve permitir que todas as outras operações culturais sejam fáceis. Queremos produções abundantes, frutos de qualidade e um longo período produtivo. E como viram, o meu grande ponto de interrogação é como fazer de forma economicamente viável a poda na plena produção. Ora, nada é possível quando nós trabalhamos sozinhos. Estes conteúdos só foram possíveis porque nós ao longo dos anos temos tido financiamento para trabalhar com o medronheiro. Somos uma equipa multidisciplinar que trabalha em várias áreas. Temos tido os produtores a colaborar connosco, e é com eles e com as plantas deles que nós aprendemos muito, e ainda entidades e empresas. Bem-ajam a todos, todas as nossas informações se encontram, como penso que a professora Filomena já vos disse, na página da escola relativa ao medronheiro. Dulce, terminei a minha intervenção. Muito obrigada. Eu não sei como é que foi em termos de tempo. Muito. Muito obrigada, espero que depois continues connosco para Sim, sim. a mesa redonda. Sim.